o alerta com o corpo, né? Que tipo de ferida, enfim, de marquinha que você tem que se preocupar. Manda aí, 98104-2824. Doutor Marco Almeida já tá aqui no meu sofá, amigo querido de longa data, né, Marco? Grande privilégio. Obrigado, Priscila, pelo convite. Vamos ver se a gente consegue esclarecer a população, trazer informações importantes e úteis para todo mundo, ok? Maravilhoso. Obrigada, Estamos aqui para isso. Vindo. Roda a nossa vinheta, porque segunda tem Unimed com você aqui no Tudo. Unimed com você, com o doutor Marco Almeida. Eu já falei aqui no início do programa, doutor, que o nosso país é um país tropical, assim como esta TV tropical, né? Então a gente tem altas exposições solares o ano inteiro, tem sol o ano inteiro, em Natal e no Rio Grande do Norte, principalmente. A gente sabe que o sol é muito importante, né? Para a saúde, para o bem-estar, vitamina D é com sol aqui nessa veia, exatamente. Né? Vitamina D hoje é considerado um hormônio. Imagine que para fins de tratamento antidepressivo ela é importante, para fortalecer os ossos, inclusive na questão da imunidade, né? Dos próprios tumores, é importante a gente ter um bom nível de vitamina D. Por outro lado, aí vem o conflito, né? Se expôs demais e aí a gente sabe que o nosso clima favorece para isso. A gente está em praia, vamos começar os veraneios agora em dezembro, janeiro principalmente. E aí vem toda, então, a problemática da exposição solar e do câncer de pele. Ó, doutor Marco é cirurgião plástico, ele lida o ano todo também com pessoas com queimaduras. Eu sei que as queimaduras são, na maioria das vezes, de fogo mesmo, de calor do fogo, mas a exposição solar também causa queimaduras no corpo, né, Causa muitas queimaduras principalmente de primeiro grau, eventualmente uma situação mais grave até de segundo grau. E sabendo que uma pessoa com uma sequela de queimadura também pode ter um câncer de pele na área da sequela de queimadura. Por causa da queimadura e dessa exposição exagerada do sol. As duas coisas. Então, assim, vocês imaginem que a gente tem que estar muito alerta quando o assunto é queimadura. E dependendo do tipo de pele, por exemplo, eu que sou muito branco, né? O famoso branquelo. Eu e tu, cosplay de parede, doutor, porque eu nunca vi os povos brancos. Então, imagina o seguinte, eu já tirei, olha, com toda a proteção que eu faço, uso camisa de proteção solar, uso protetor solar de alto padrão, né? De alto número, certo? E ainda assim já tirei um câncerzinho de pele, para minha surpresa. Foi mesmo, doutor? Então, assim, existem vários cânceres de pele, pelo menos 3 tipos, certo? Então, vamos fazer uma explanação bem rápida. Por favor. Para vocês terem uma ideia, cerca de 185 mil novos casos, né, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, acontecem ou surgem a cada ano, né? Então, hoje o câncer de pele corresponde a cerca de 33% dos cânceres de uma maneira geral, sendo que a maior parte deles são tratáveis. Então, isso é muito importante. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce. Sim. Então, por isso nós temos que estar alertas. Daí, qual é a pergunta que tu pode me fazer? A próxima? Eu tenho várias aqui, inclusive dos sintomas, porque às vezes a gente vê uma ferida, ou então tem uma queimadura dessa de sol e não se importa muito. E eu tenho uma outra dúvida antes dessa, segura essas. Por quê? O câncer de pele, eu só vou ter o câncer de pele se eu me expor ao sol, se eu tiver aquela exposição exagerada, ou eu posso ter o câncer de pele por outros motivos, uma coisa genética? Então, isso, a gente sabe que tem fatores genéticos, sim, tem se estudado cada vez mais em relação a isso, principalmente relacionados aos cânceres mais malignos, que são os melanomas, são os que têm maior possibilidade de matar, Aí inclusive. É com mais relação à genética, Isso, então assim, mas na verdade está diretamente relacionado à exposição solar. Sempre. E não é exposição de hoje ou de ontem, é de longo prazo. De uma vida então, toda. é de uma vida toda. Então, aquelas pessoas que trabalharam ao sol, aquelas pessoas que iam muito para a praia para se bronzear, querendo se tornar morenas, sendo de fototipo de pele muito clara, né? Então, imagina, eu vou conseguir ficar morenão? Não. Hoje eu até brinco que já sou, depois de 30 e poucos anos de Natal, já tá até mais moreno. Sou moreno claro já. Mesmo, eu lhe conheci, tu era mais branquelo. Mais branquelo. Então, mas assim, isso vem da exposição de longa data, pessoal. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com essa exposição. Proteger, né? Temos que usar,
né? Um protetor solar acima de 50, se possível. Não adianta menor do que 50, doutor. Não é que não adiante, mas eles são mais úteis, né? Eles vão ser mais eficientes. Então, a mais de 50. E uma coisa importante, nós temos que renovar a orientação a cada 2 horas. Eu sei que na prática isso é difícil, né? A gente entra para a praia, vai caminhar na praia, vai fazer esporte, vai tomar banho de mar, acaba esquecendo, muitas vezes nem leva o protetor para a praia, mas isso é o ideal. E que tipo de lesão a gente tem que ficar esperto? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta, certo? Me conta. Bom, então assim, existem algumas características, pessoal, que devem nos alertar em relação a quando que o sinal amarelo vai piscar. Isso normalmente tem a ver com lesões que crescem, que tem mais de um tom de cor, quer dizer, coloração irregular, quer dizer, tem um tom, digamos, amarronzado, com alguns pontos pretos, por exemplo. Né? Ela tem bordas irregulares, ela não é perfeitamente redonda. Lesões que cresceram, lesões que se modificaram no seu comportamento, por exemplo, criaram uma ferida, ou sangraram, ou tinha pelo e perdeu o pelo. Né? Então, assim, essas coisas a gente tem que ficar muito esperto, né? A gente tem que ficar muito atento, porque aconteceu alguma dessas mudanças, modificações, vamos procurar um bom dermatologista ou um cirurgião plástico, né? Nesse aspecto, quando a gente fala câncer de pele, normalmente a dermatologia e a cirurgia plástica andam muito de mãos dadas, né? Um complementando, ajudando o outro na sua especialidade. Então, essas questões, ou esses sintomas, ou essas modificações, são as coisas mais cruciais. Lembrando que, normalmente, as regiões de maior exposição solar, como o rosto, como as mãos, o pescoço, o colo na mulher, são as regiões que têm maior tendência, os ombros também, né, a poder aparecer um câncer de pele. Então, ficar de olho mais ainda nessas regiões, cuidar aí desse protetor solar, arrochar a cada 2 horas e qualquer sintoma desses aqui que o doutor Marco falou, gente, correr, procurar ajuda, não esperar, porque o diagnóstico precoce salva. A gente fala de tantos cânceres aqui e o alerta principal é esse, é diagnóstico precoce, é qualquer sinal diferente, qualquer manifestação, qualquer alteração, você correr para saber, para ter esse diagnóstico bem antecipado e poder se tratar, porque tem tratamento. Tem tratamento, com certeza, né? E na maior parte das vezes, principalmente quando diagnosticado bem precocemente, a gente consegue curar mesmo os melanomas, que são os mais agressivos. Nós temos o basocelular, que são os mais comuns, talvez 90% dos casos. Por exemplo, o que eu tive foi um basocelular, depois veio os... Você tirou o pedaço? Eu retirei, assim, né? Eu retirei, a gente manda fazer a biópsia, e a biópsia, na anatomia patológica, vai dizer, olha, era de tal tipo histológico e saiu tudo, não precisa fazer mais nada. Normalmente, então, com a cirurgia... Normalmente, a cirurgia, na maior parte das vezes, é o suficiente. Precisou, a gente manda para um oncologista. Daí ele vai ver se vai fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, muitas vezes ampliar a margem, tirar um pouco mais da pele ao redor do tumor. Enfim, existem algumas estratégias. Agora, o mais importante é que, mesmo quando é um melanoma, que normalmente são aquelas pintas amarronzadas ou pretas, enegrecidas, né? E elas têm uma tendência a crescer rápido. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que o maligno é quando ele é alto, saliente, quando ele é palpável. Mas, quase em 3D ali, né? Isso, quase 3D. Normalmente, as lesões menos malignas, como basocelular, elas são perolizadas, elas têm um brilho, elas são mais altas, elas são avermelhadas, a gente enxerga pequenos vasos ao redor ou por cima dela. Já nesses mais graves, que são os mais agressivos, o melanoma, normalmente são planas, elas não têm a gente nem desconfia, né? E as pessoas acham tão bonita a pintinha, mas na verdade esses são os mais agressivos. Gente com pele assim como a minha, doutor, que além de ser muito branca, tem muitas pintinhas, tem que ficar mais alerta ainda. Tem sim. Na verdade, não é qualquer pinta que a gente necessita retirar. Então, isso é muito importante a gente salientar. Depende muito das características, da localização. Por exemplo, áreas de atrito permanente, como, por exemplo, palma da mão, planta do pé ou no couro cabeludo, que são áreas que a gente não costuma olhar, avaliar. Normalmente, elas requerem uma avaliação prioritária.
Então, toda vez que for no médico, nós temos que fazer o exame para ver se existe alguma lesão nessas áreas de atrito. E se tiver, a gente atira de maneira profilática, preventiva. Oh, maravilhoso, né? Eu fico vendo ele falar, eu gosto tanto dessa figura, tão querido, doutor Marco Almeida. Tem um monte de gente em casa fazendo pergunta, mas antes de eu saber aqui, você veio tomar sol, como é que é aí a vibe? Eu já morei na praia de Cotovelo, né? Eu morava na praia de Cotovelo. Então, e se protegia, cuidava da pele? Protegia pouco, Olha devo aí. dizer. Era uma outra geração, as pessoas não estavam tão atentas, estavam mais preocupadas em bronzeamento, né? Verdade. O doutor estava falando ali, eu estava olhando para minha pele, será? Será? Meu Deus, ai meu Deus. Depois, mas tem que fazer um preventivo, né? E assim, uma coisa muito importante também que eu não comentei, Priscila, é a questão das pessoas que têm história familiar, principalmente os parentes de primeiro grau. Sim. Então, assim, tem um parente com câncer de pele, essas pessoas têm que ficar mais espertas ainda. E a pessoa que já retirou um câncer de pele, eu sugiro que a cada 6 meses passe no seu médico para fazer uma avaliação. De preferência um dermatologista, né? Ou um cirurgião plástico que trabalhe nesta área. E ficar sempre alerta, sempre de olho. Ó, eu tenho uma galera de casa querendo fazer pergunta ao doutor. Bota pelo menos uma aqui pra gente ver se dá tempo. Eu vou tentar responder o máximo. Deixa eu dizer antes que a Caixa Tudo de hoje já tem ganhador ou ganhadora. Alguém já é dono do Pix. Então não adianta mais dar palpite, só vale agora falar com a gente, manda beijo, fala oi. Fala lá no YouTube que eu ainda vou ler alguma coisa de lá para aqui para os meninos do estúdio. Mas antes, bota aqui o Pix, né? O povo quer o Pix. Bota aqui uma pergunta aí para a gente tentar responder e tirar as dúvidas da turma de casa. Bota aí, vai. Deixa eu ver. Doutor, lá, já estamos lá. Falamos sobre isso agora, gente. A Luana acabou de perguntar sobre os sinais específicos na pele que indicam possível câncer. Vamos repetir aqui para ela, doutor. Vamos ver, coloração, quando aquele tumor de pele tem mais de um tom, quer dizer, cores irregulares, bordos irregulares, quando ele tem um crescimento, quando ele tem uma modificação, por exemplo, ele se transformou numa ferida que não cura, ou então ele tinha pelos, perdeu aquele pelo, quer dizer, existe uma mudança do ponto de vista visual nesse tumor de pele. Então, assim, e a gente tem que ficar muito esperto em relação às áreas de atrito, principalmente. Então, essas são algumas dicas bem importantes. Quem mais? 98104-2824, bota na tela. Boa tarde, Camila. Mãe já é paciente portadora de câncer de fígado, mas nela tá aparecendo uns corno. Ai, meu pai do céu, o que será os corno? Como fala o doutor Wendel, que é o oncoclínico. Tá na pele, no rosto, nas mãos, no braço. Será que pode ser um câncer, doutor? Olha, tem uma lesão cutânea que se chama corno cutâneo. Ah, tem um nome. Ele é feio, né? Porque assim, ele lembra realmente um pequeno chifre. É uma salinha. Né? Ele cresce rápido e ele é uma lesão considerada pré-maligna. Ele pode malignizar. E depende, então, por isso que é bom retirar precocemente. Ele tem uma tendência a crescer rápido. Arrasou, gente. Eu nunca tinha ouvido falar. Ele é feio no aspecto e no nome. Então, mas pode ser um câncer de pele? Pode ser. Ele é uma lesão pré-maligna. Então, pelo amor de Deus, mulher, corra com a mamãe de novo no médico, viu? Deixa eu ver mais uma aí, dá tempo, 98104-2824. Bota na tela aqui que eu vou tentar. A Gemima, mãe do Gabriel e do Gael de Bom Pastor. O filho Gabriel é muito branquinho, tá com carocinhos no pescoço, que ela acha que são brotoejas, tá usando pasta d'água. É bom ou não usar pasta d'água? Eita, lá vem as coisas de casa, antiga. E aí, doutor? Não, assim, aí ela tem que ir num dermatologista para receber orientação. Isso pode ser um problema de irritação, pode ser do calor. Aí o dermatologista vai conduzir melhor do que eu. Eu, como cirurgião plástico, vou orientar que, se for para o sol, ele use um bom protetor e, se possível, use uma camisa de proteção solar, né? Inclusive, lá no Centro de Queimados, a gente tem a nossa camisa do Pro Queimados e tem ajudado muita gente a evitar câncer de pele. E que vocês vendem para ajudar, né? Que é para ajudar o Centro de Queimados. Muito legal, que faz um trabalho lindo o ano inteiro. A gente está aí nesse dezembro laranja para te alertar, para te conscientizar sobre a exposição solar, mas o doutor Marco faz um trabalho que, por coincidência, Priscila, é o Junho Laranja também. Também? O Junho Laranja, né, dia 6 de junho, Dia Nacional de Prevenção de Câncer, né? De câncer não, de queimaduras. De queimadura, né? Mas, por coincidência, laranja também. Arrasou. Amei que você veio aqui. A gente se encontrou um dia desse, fazia tempo que não se via, e de repente a gente se encontrando tanto, né? Que coisa boa, viu? Bem-vindo sempre. Obrigada por ter vindo aqui tirar algumas dúvidas da gente. Obrigado pelo convite especial, né? Foi um privilégio poder estar aqui com você
vocês, né? Então, uma boa tarde a todos. Maravilhoso, doutor Marco Almeida. Segunda-feira que vem tem mais Unimed com você aqui no nosso programa.